E aí eles têm nessa praia, nesse telefone público, uma conversa que vai mudar a relação deles, entre eles, e a relação deles com a vida, e com o amor, e com as relações, e tudo mais. E aí então assim, o livro ele surge da praia, né, surge com o mar ao fundo, e quando eu comecei a escrever essa história, a minha irmã estava morando em Ubatuba. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e de vez em quando divertidas também. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Maré Sonora. A partir de hoje eu começo uma nova empreitada aqui no canal, uma ideia que surgiu por conta de uma motivação, uma vontade que eu tenho das pessoas lerem mais, promover essa atividade tão benéfica para a gente, né? Para tentar vencer um pouco esse desperdício de tempo aí que as pessoas gastam nos telefones e nas redes digitais, sociais, ou da forma que você quiser chamar. Então, a partir de agora, vão rolar alguns podcasts sobre livros, né? Obviamente, livros que tenham alguma relação com o mar, com os oceanos. E para começar esse projeto dentro do Maré Sonora, dou as boas-vindas a Vanessinha, Vanessa Vascolto. Que legal te ver depois de tantos anos. Bem-vinda. Ai, Má, obrigada. Vou me referir aqui a você por Má, porque, enfim, né, já temos aí uma relação de longa data. Eu e a Marina, a gente fez faculdade de jornalismo juntas, né, lá na saudosa PUC Campinas. E eu estou muito feliz também, Má. O seu podcast é uma delícia de acompanhar, o assunto é maravilhoso e casar com livros, pronto, tá mais do que bom. Eu acho que seria super legal te ouvir sobre a sua trajetória, né? Desde o jornalismo, como é que você foi migrar para escrever livros, além de reportagens, né? Fazer livros agora e no seu trabalho também com teatro. Queria que você contasse um pouquinho, Van, da sua trajetória. Vamos lá, é sempre um desafio quando fala assim, conta aí a trajetória, tem tanta coisa que aconteceu no meio do caminho, como é que a gente prioriza, né? Mas, assim, começando da faculdade, então, assim, né, escrever sempre foi uma coisa que me encantou muito, né? Ler, primeiro ler, e depois começar a querer contar as minhas histórias e tudo mais. Então, assim, sempre li muito, não tive muita dúvida na faculdade, né, na época do vestibular, que eu ia fazer jornalismo. Hoje eu penso, assim, talvez letras pudesse ter sido umas, mas, assim, meu pai queria um curso que eu pudesse ganhar um dinheiro. Coitado, né, gente, aqui, iludido. Aí eu peguei e falei, eu vou fazer jornalismo. Meu Tão Deus. bonito, né? Tão bonito, pois é, dava na mesma. Se tivesse feito letras, estava exatamente na mesma. Mas como interesse mesmo, assim, hoje eu vejo que a ficção me interessa muito mais do que a realidade do jornalismo, né? Na verdade, sempre foi assim. Eu fiz a faculdade de jornalismo, mas eu não cheguei a entrar para o campo da reportagem, assim, sabe? O cotidiano, o jornal, a revista, sempre me interessou mais assim, o jornalismo literário, e aí sim, né, alguns artigos e tal, mais de cunho autoral mesmo, e como o meu pai queria que eu ganhasse dinheiro, eu fui para onde? A comunicação corporativa. Publicidade. Exato, para publicidade. E aí comecei na assessoria de imprensa e depois acabei indo para redação publicitária. Mas no meio do caminho, assim, eu nunca deixei nem de ler, nem de escrever, e eu fazia teatro. Desde sempre eu fiz teatro, assim. Eu sou de Santa Catarina, né? Sou de Chapecó, Santa Catarina. E mesmo lá, assim, em Joinville, acho que eu tinha uns 8 anos de idade, tinha aulas de expressão corporal, porque Joinville é a cidade da dança, né? Então, assim, tinha muito isso. Então eu comecei desde pequena a ver que, assim, o meu corpo queria também falar, sabe? Então, assim, essa relação com o palco, com a expressão corporal sempre foi muito forte.
forte também. E aí, então, assim, quando fiz jornalismo, fiz teatro também, depois saí, fui morar fora, e quando voltei para São Paulo, continuei fazendo teatro aqui. Assim, a escrita nesse meio tempo ficou um pouquinho apagadinha, porque também muita coisa, né? Quer dizer, eu digo que a escrita autoral ficou apagadinha, porque eu escrevia todo dia para outras pessoas, né? Para marcas, para, enfim, agências e tudo mais. Era uma prática diária, mas menos envolvida, né? O meu envolvimento mesmo ficou no teatro por um bom tempo. E aí, um belo dia, assim, era 2016, eu comecei a escrever, eu participei de um curso de escrita biográfica e achei bem interessante, assim, e eu lembrei nesse curso de uma história que a Marina vai reconhecer, porque é de uma pessoa que fez a faculdade com a gente. É a Caroline, e Caroline é uma amiga muito especial, assim, e ela me contou uma história, quando a gente estava na faculdade, que me marcou muito, mas não vou contar a história porque vou fugir senão eu já não vou falar aqui sem parar. Mas enfim, eu fiquei. Vou contar a história do livro, que é o Água Fria, daqui a pouco. Mas mas aí eu fiquei, né, nessa divisão entre teatro e publicidade. E aí em 2017 comecei a escrever frases que eu queria colar nas ruas. Eu não queria falar na internet. Eu queria que as pessoas atravessassem a rua e vissem uma frase que eu, sei lá, tinha pensado. E assim, curta mesmo, ainda muito na veia publicitária, né? Quando eu vi, eu tinha um monte de frases e as frases contavam mais ou menos tinha a mesma poética, eu acho. E aí eu falei, bom, eu acho que talvez esteja na hora de contar a história da Caroline. E aí foi que eu comecei a escrever mesmo, assim, né, ficção, que eu quis escrever um livro. Na verdade, eu queria escrever um roteiro, né, eu queria fazer um filme, porque a imagem para mim é muito cinematográfica, né, a imagem disso que ela me contou. Mas dá muito trabalho, né? Você lidar assim com a burocracia mesmo de transformar um roteiro num filme e tudo mais. E o livro, bem ou mal, eu consigo fazer o grosso sozinha, né? E aí foi onde eu comecei. Essas frases que você criava, você colocou nas ruas? Coloquei várias. Depois eu até te mando foto de algumas, assim. E aí o Água Fria até saiu de uma dessas frases que era: o barulho do vento, somos nós, invisíveis voando. Essa era a frase. E aí eu falei, acabou que virou o mote do livro no fim das contas. E você via a reação das pessoas? Você ficava meio que de voyeur, assim, observando ou não? Rolava isso? Não rolava, mas rolava uma outra coisa, né? Porque a tecnologia também proporciona coisas muito interessantes, né? Eu coloquei eu fiz lambi-lambi, né? Você sabe? Uhum. Lambi-lambi então. E aí no lambi eu coloquei assim embaixo uma hashtag, que era descontexto na época, só as consoantes, né? E aí eu falei, bom, se alguém ver e postar e usar a hashtag, eu vou saber da reação. Tá. E aí, de vez em quando, tava no Instagram, procurava para ver se tinha alguém com a hashtag descontexto. E aí, menina, eu comecei a achar. Que barato. E aí eu comecei a achar e um perfil de arte de rua postou justamente essa frase. E é um perfil gigantesco, assim. Acho que era Olha os Muros. Foi 2016, 2017 isso. E aí, assim, tinha milhares de seguidores. E aí eu consegui ter dimensão assim, do alcance, da interpretação das pessoas. Porque é uma frase, né? O barulho do vento somos nós, invisíveis voando. Assim, para mim tem um sentido. Claro, transcendental, mas assim, eu comecei a ver que as pessoas, elas interpretavam dos jeitos mais, assim, que eu nunca tinha pensado, sabe, assim, tipo, aí tinha namorado mandando pra namorada, e aí falava assim, quando vê o barulho do vento bater à noite na sua janela, sou eu, não sei. Eu falei, isso é maravilhoso, ver uma coisa que você pensou ganhar uma vida para além de você.
que coisa linda que é. E aí eu falei, não, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer mais isso, sabe? E aí, então, esse desejo de contar histórias, porque daí quando você conta a história inteira, né? Tipo, isso ganha também uma outra proporção. E aí, no fim das contas, foi isso que me interessou. Esse retorno é muito legal. Ivan, eu vou pedir então para você só falar resumidamente o lambe-lambe aí para quem ficou com uma orelha em pé enquanto você falava. Explica um pouquinho. Vou explicar o lambe-lambe. Lambe-lambe, assim, bom, para quem mora em centros urbanos, eu acho que com certeza já deve ter topado com lambe-lambe nas ruas por aí. Mas, assim, é um cartaz que você passa a cola na frente, atrás, né, para colar num muro, num poste, enfim, alguma superfície aderente, né? E aí você passa a cola atrás, cola o cartaz e passa a cola em cima, né? Também para ele pregar mesmo, assim, grudar para nunca mais sair. E aí tem gente que faz isso com desenhos e tudo mais, e tem gente que faz com frases, com palavras e tudo mais, mas é um artifício da arte de rua mesmo, hoje em dia. Mas é um cartaz, né? No final das contas é um cartaz. O lambe-lambe que você está colocando a cola lambendo, né? Na verdade, parece uma Exato. lambida de vaca, lambida de cavalo, né? Que você imagina, né? Exato. Com a cola na frente. Uma lambida de cola, é exatamente esse o sentido do lambe-lambe, perfeito. Bom, a ideia hoje é falar do seu trabalho nesse livro, Água Fria e Areia, que foi a sua primeira obra publicada, né, escrita, e agora está com a segunda edição. Foi lançado em 2018 e agora a segunda edição online, né, que você pode adquirir na internet, no Amazon Kindle. Eu li também, eu li virtual, que eu adoro, confesso que eu adoro papel, mas para uma questão de praticidade também, comprei na Amazon. E a foto é linda, a foto da capa é linda, aquele orelhão, a praia. E como é que foi para você criar esse título, Água Fria e Areia? Pois é, assim, o livro, assim, bom, vou começar da história, então vou voltar, né, na história da Carol, que me contou essa história lá na faculdade. E a história que ela tinha me contado, na época ela tinha um relacionamento com um francês, ela morava na França, e era um relacionamento que ia e vinha e tal, né? Tipo, tinha uma conexão, mas eles nem sempre estavam juntos. E aí um dia ela marcou com ele um encontro, depois de algum tempo sem se verem, num balneário que chama Deauville, na França. E aí ela tá esperando por ele atrasa e ela vê esse orelhão na praia e vai até ele para ligar. O ano era 1900, não, já era 2000 e pouco, 2003, enfim, mas ainda, né, não tinha essa facilidade de WhatsApp, celular e afins. Também acho que eu vou ter que explicar o que é orelhão, né, porque às vezes a cabine telefônica, que às vezes a juventude já não sabe mais o que é um orelhão, mas enfim, né, um telefone público. Ela foi até lá e ligou para ele. E aí eles têm nessa praia, nesse telefone público, uma conversa que vai mudar a relação deles, entre eles. E a relação deles com a vida e com o amor e com as relações e tudo mais. E aí então assim, o livro ele surge da praia, né, surge com o mar ao fundo. E quando eu comecei a escrever essa história, a minha irmã estava morando em Ubatuba. E eu sempre ia para lá, enfim, a gente tinha esse compromisso de visitar uma praia diferente toda vez que eu fosse e tudo mais. E a minha irmã, ela gostava muito dessa praia que chama Puruba. E eu, quando fui, também fiquei encantada. E na Puruba, assim, tem rio e mar, né? Que é uma configuração de praia que eu gosto muito. Uhum. Porque, dependendo do mar, uns mais salgados, outros menos, mas assim, eu sinto muita coceira na pele por causa do sal. Então eu gosto de praia com rio, porque eu posso tomar banho no mar e depois tomar banho de rio. E aí eu falei, bom, acho que parte da história pode se passar aqui. Então tem esse paralelo entre oceanos mesmo, né? Entre a França, né? Esse balneário francês e o litoral paulista aqui.
Você então mescla elementos da tua vida com a da personagem? Não é só da Carol, no caso? Não, assim, não é completamente não é uma autoficção. Assim, o livro é uma ficção, mas assim, tem elementos que eu puxei assim da história da Carol com ele, e que são reais, mas tem muita coisa minha ali. Eu acho que todo o primeiro livro, e esse é o meu primeiro livro, tem muito do autor, assim. Acho que não sei se tem como escapar disso, porque você ainda está tateando o meio, assim, né? E o material, no fim das contas, é muito você, né? A sua visão de mundo, é o que você viveu, o que você pôde aprender das coisas que você passou, e então esse primeiro livro tem muito de mim, sim, e também muito da Carol, assim, no fim das contas não é nem eu nem ela, por isso uma ficção. Ivan, como é que foi essa relação? Porque você fazer um livro de uma pessoa que, com base numa história de uma pessoa que você é muito próxima, como é que foi para você o approach com a Carol, assim, e dizer que como é que foi essa relação para você chegar no ato da escrita? Cara, eu sempre falei para ela assim, eu quero contar essa história. E assim, o que eu queria, e a história que eu conto no livro não é exatamente a história dos dois, assim, tem bastante, bastante ficcionalizado, assim. Mas eu sempre falei, desde a faculdade, eu falei, essa cena é incrível, assim, desculpa, ela é muito doída e eu sinto muito que você tenha passado por ela, mas assim, essa cena é incrível. De você eu não sei, para mim né? Para mim é incrível você tá num relacionamento cheio de expectativas e enfim, né? Com tudo que envolve um relacionamento que não é fixo, né? Também. E aí você tá esperando a pessoa tá atrasada, você liga de um telefone público. Essa fragilidade, para mim, assim, é uma coisa que sempre me tocou muito, sabe? Assim, eu sempre via uma fragilidade imensa nisso, sabe? Eu gosto de falar sobre isso, então depois, quando eu escrevi outras coisas, eu entendi que o que eu tô querendo falar mesmo é disso, sabe? E dessas situações. E eu sempre falei para ela, falei, essa cena é maravilhosa, eu vou fazer alguma coisa com ela. E aí, quando eu comecei a fazer, assim, teve eu até falei para ela, eu falei assim, eu queria muito manter o nome, porque esse rapaz, o rapaz real, tem um nome fantástico, que eu não posso dizer aqui. Mas assim, ele conversa muito com a história. E aí eu falei, cara, eu queria tanto manter o nome dele, sabe? E ela falou, pode manter, pode, porque... E assim, eu falei, não, depois o homem me processa, mas assim, esse livro faz um sucesso absurdo, é traduzido para o francês e sei lá o que acontece, né? A pessoa tem que contar com todos os cenários, né? Aí no final eu acabei mudando. E então, assim, a conversa sempre foi muito aberta com ela, assim, ela mesma se diz a musa inspiradora do livro, e ela é mesmo, assim, tudo partiu da Carol. Mas no final das contas, o que tem ali do relacionamento dos dois mesmo é essa flutuação mesmo, assim, nesse navegar interrompido, sabe? Então, e o resto é realmente tudo, ou é invenção da minha cabeça, ou aconteceu comigo. Sabe que eu não sabia, não me lembrava de você ser de Chapecó. Essa informação, quando eu estava lendo depois lá atrás, né, os seus contatos e tal, você sugerindo que as pessoas mandem comentários, deem um feedback para você. Uhum. Eu falei, nossa, Chapecó, e eu morava em Floripa na época, né? Quando na volta para Campinas para fazer jornalismo, minha família, minha mãe hoje em dia, minhas irmãs estão lá ainda e eu tinha passado 4 anos lá. Falei, nossa, Vanessinha, então de Chapecó, que barato. Sou barriga verde, né? Com fala de catarinense. Mas você é catarinense também? Não, eu sou infiltrada. Sou praticamente campineira. Nasci em São Paulo e cresci em Campinas. E aí minha mãe mudou para Floripa. Pra lá. E aí eu voltei para fazer faculdade em Campinas. Fiquei 4 anos só em Floripa. Entendi. Então, assim, eu nasci em Chapecó, meu pai era bancário, né? Então, assim, até os 13 anos, acho que eu morei em umas 7, 8 cidades, não sei, perdi as contas. Mas, assim, era isso, de 2 em 2 anos, mais ou menos, a gente tava arrumando as coisas para mudar. E aí, só que, assim, um ponto fixo, né, que eu tenho como ponto fixo, aliás,
eu e a minha irmã, a gente sonha muito com essa casa, é a casa da praia, que fica ali em Penha, sabe? Penha, ali perto do Beto Carreiro. Grande referência. Você já foi? Eu fui uma vez. Claro que eu já fui, imagina. Já fui mais de uma vez. Quando eu era criança, assim, era o programa das férias. Maravilhoso. E aí então assim, sempre teve isso, porque eu nasci em Chapecó, daí a gente mudou para Joaçaba, isso tudo no oeste, né, catarinense, bem distante do litoral. E aí, em Joaçaba, quando a gente estava em Joaçaba, se eu bem me lembro, a minha avó e o meu avô paterno mudaram ali para Penha. Eles saíram, acho que ali do oeste, não lembro a cidade onde eles estavam, acho que era Xanxerê. E aí foram para Penha. E aí meu pai e minha mãe falaram, vamos comprar uma casinha ali também. Penha era a terra de ninguém. Hoje, assim, acho que se eu for para Penha, eu não reconheço, mas outro dia meu pai estava me mostrando no Google Maps, assim, que a gente ainda tem a casa lá. E assim, nossa senhora, e eu não vou há muito tempo. Quando meu avô faleceu primeiro, depois minha avó, e quando ela faleceu, eu voltei pouquíssimas vezes, e daí para Navegantes, que é onde está a família da minha mãe hoje. E aí, então, assim, tem essa parte, eu sou muito mais da colônia catarinense, ai, que susto, perdão, vai tomar posse. Eu sou muito mais da colônia catarinense do que do litoral, mas assim, o litoral sempre foi um ponto de conexão, assim, com a família, com o mar e tudo mais. No livro, você inclusive menciona parentes, né? No caso, são parentes da Carol, a avó, a tia. Eu achei um barato, dentre outras coisas, quando você fala de alguns traumas, né? Do choque do chuveiro. Achei, me lembrei muito, assim, daquelas geladeiras também antigas que você puxava a parte de metal e tomava um choque na casa do meu avô. É um barato, é muito legal. Sim, isso era muito a casa da minha avó, isso daí é meu. Porque era muito a casa da minha avó, e era exatamente isso, assim, você chegava, às vezes quando a gente mudou para Campinas e tinha que ir para Joaçaba, minha avó paterna morou lá até o fim da vida, né? Então tinha que ir daqui para lá, eram 16 horas de viagem de carro, sabe? Não tem aeroporto em cidades próximas, mas assim, no fim das contas não compensava. E meus pais sempre foram da estrada, sabe? Meu pai, especialmente, ele curte pegar carro, viajar longe. E aí vai todo mundo junto, né? Nós tudo, e cachorro, e todo mundo. Vamos lá. E aí você chegava louca pra tomar um banho e ainda tomava um choque no chuveiro. Ai, que ódio! Mas eu gosto dessas coisas cotidianas. Tem muita gente que me fala muita coisa desse livro, assim, que eu me surpreendo, sabe? Do quão universal podem ser as experiências. Então, a do chuveiro, a outra é que eu falo logo no começo, de uma gota... Do pijama! Do pijama, a gota que escorre no frio, né? No inverno, e aí você vai lavar o rosto, e aquela gota infeliz que escorre pra dentro da manga, que raiva! E aí todo mundo fala, nossa senhora, sim, essa gota. E eu falo, nossa, que engraçado, né? Como as pessoas se relacionam com as experiências, né? De modo diferente. Eu pensei que era muito exclusivo, meu. E acho que depois a literatura tem isso, né? Quando você começa a colocar pra fora, você vê que você não é tão único assim. Não, essa do pijama, essa da gota tem sido muito presente. Desde que eu li, eu falei, nossa senhora, agora que aqui tá frio, né? E aí né? rola sempre. Vai fazer, sempre vou lembrar, Van, agora, pra sempre. Nossa, sim, que bom pensar em mim. Mas eu acho lá em Curitiba, né, que era onde a gente morou também, boa parte eu morei 2 vezes em Curitiba, né, nessas mudanças, assim, era um frio danado, sabe? E eu, quando era criança, ainda, tipo, não tinha muito, né, destreza ali para impedir que entrasse água, eu ficava puta. Falei, não, eu quero falar sobre isso. Muito bom, muito bom. Quando você estava no processo criativo, produzindo o livro, o que serviu de inspiração? Outras referências? Você tinha isso como prática, Van?
Ai, assim, eu sabia mais ou menos a vibe do que eu queria contar, assim. E aí tinha alguns artistas, alguns cineastas, né? Porque, como eu falei, eu queria logo fazer um roteiro, fazer um filme. Então, e até hoje eu bebo muito do cinema, assim, eu trago muito do cinema para literatura, do teatro para literatura. Eu gosto de trabalhar nos híbridos, assim. Mas teve assim, a Sofia Coppola para mim foi uma grande referência, assim, tem um filme dela que chama Encontros e Desencontros, que eu acho que tem muito a ver com o livro, assim, tem essa É pegada verdade. mesmo, É né, mesmo. assim, tanto o ritmo, assim, É. quanto o título mesmo, né, porque o que a Caroline e o Yannis vivem são grandes encontros e desencontros, né, e eu vi outro dia uma frase dela, na verdade um trecho de uma entrevista que ela fala que ela quis fazer no Encontros e Desencontros, quis contar a história de pessoas que se conhecem brevemente, mas que marcam a vida uma da outra como se tivessem passado a vida inteira juntas. E o Água Fria tem um pouco disso, assim, né? Não tinha, quando escrevi não tinha muito essa ideia, mas quando eu vi essa entrevista recente dela, eu falei, pronto, era isso também. E então tem isso, tem algumas, eu li, né, adolescente, A Insustentável Leveza do Ser também, do Kundera, que para mim me marcou, assim, marcou muito. Acho que a partir dali eu tive vontade de escrever ficção mesmo, sabe? De cunho existencial mesmo. Então foram duas referências bem importantes, assim, que ajudaram a dar o ritmo, o andamento, assim, da história, para onde eu ia querer levar aquilo, que tipo de desfecho que eu ia propor para isso. E então, sim, essas foram duas grandes referências. Se eu começar a puxar aqui, eu lembro demais, mas agora essas são as mais marcantes, com certeza. Quando você tá lendo o Água Fria e Areia, né? E aí complemento um desromance. Depois eu queria te pedir para falar sobre essa palavrinha, desromance. Mas eu senti, eu acho que muita gente talvez compartilhe essa opinião. Você fica meio que torcendo, né? Por mais que você saiba que seja um desromance, que não vai ter um desfecho, né, bonitinho, feliz, para sempre. Você fica naquela expectativa, né? Você fala, nossa, que legal, então se reencontraram de novo, mas putz, rolou um desencontro de novo. Você toma partido um pouco na história, né? Eu acho tão envolvente isso. Eu acho que a gente tem, né, isso, assim, sei lá, acho que as boas histórias trazem a gente para como se a gente estivesse acompanhando de perto, ou como se fôssemos nós, ou então nossos amigos, assim, passando por aquilo, né? E eu tenho relatos bem interessantes, assim, de pessoas falando assim, parecia que eu estava vendo a história de uma amiga, e eu falei, bom, que bom, porque eu estou contando a história de uma amiga, então as coisas se conectaram num lugar muito bom, assim. Em termos de proximidade. Acho que é uma história próxima das pessoas, acho que todo mundo, né, assim, sei lá, depois de algum tempo de vida, assim, tem uma história que marca desse jeito, assim, sabe? Que não deu certo, ou que, assim, e na verdade o Desromance, ele questiona um pouco isso, assim, sabe? O que é dar certo? Porque a Caroline e o Yannis tem uma história muito importante para eles, marca eles em absoluto, assim, né, na forma como eles enxergam a vida. Então, questiona um pouco essa história do amor romântico, sabe? De que tem que ter ficado junto a vida toda, de que tem que ter, né, sei lá, constituído família, tido filhos, e aí sim o amor deu certo. Eu não acho que seja um pouco isso, assim, por isso que também vem o desromance, que é um romance um pouco torto, assim, né, um pouco pro outro lado, assim. Ele existe, mas não dessa forma que a gente está acostumado a entender o romance, ou o amor mesmo, as relações. Acho que tem um espaço aí para entender que relação é mais do que o tempo que se passa junto, né, fisicamente, ou, enfim, tem um tempo subjetivo, psicológico aí que é incontável, assim. E, Acho que é nesse tempo que eles vivem. e você fala isso também, né, Vanessa? Que eles viveram na escuridão um do outro, né? Que tem aquela coisa do imaginário, né? Das expectativas.
Sim, porque eles não têm outro ponto de contato que não eles mesmos, né? Então, assim, não é como, por exemplo, eu pudesse saber de você, por exemplo, pelos seus amigos, ou pelo seu entorno, ou por outras coisas. A Caroline só sabe do Yannis o que ele diz, e vice-versa. Ele só sabe dela o que ela diz. E aí e a gente só ilumina o que a gente quer nesse sentido, né? Tudo que você não diz está ali em algum lugar na escuridão. E os dois topam isso, né? Isso é um acordo, assim, basicamente, dos dois. E a coisa, enfim, obviamente toma vários rumos, né, a depender do quão mais claro ou mais escuro estão as coisas, né, especialmente dentro deles, né. Eu acho que o livro fala muito de dentro, da perspectiva interna dos dois, assim. Então, aí a coisa fica um pouco mais, né, ou fica um pouco mais, você consegue ver uma luz no fim do túnel, literalmente, ou não, né, ou às vezes está completamente ali na escuridão, você não consegue nem torcer para que o negócio, né, siga ou tenha um desfecho diferente. Eu adorei quando você fala um momento assim, que você escreve, né, que saudade não é vontade. Eu adorei essa parte. Então... eu gostei no livro de pensar também algumas definições, sabe, assim, porque e definições para sentimentos mesmo, assim, e aí eu uso, né, no livro o exemplo da tia, da Carol, que fala que tá com saudade da polenta com galinha da avó, mas tipo, isso não é saudade, não é possível. Saudade é maior, saudade é uma coisa assim, sabe? Tipo, é um sentimento incomparável, não dá para comparar com polenta e galinha, sabe? Então, eu acho que tem esse desejo de situar um pouquinho os sentimentos também, dar nome, sabe? Ao que se sente. Me fez pensar também, porque ele é um francês e a Carol, uma brasileira quase francesa. A Carol, se você vê assim à primeira vista, você facilmente pensa que ela não seja brasileira, né? Porque ela é clarinha, olho claro, não sei, facilmente você poderia pensar que ela não é do Brasil. Mas essa história também da palavra saudade, né? Porque quando a tradução de saudade em outro idioma, né, que é uma palavra bem particular para representar o sentimento, eu fiquei pensando nisso, do português e francês, né? Essa brincadeira também. Quando eu li. Pois é, tem isso, né? E eles entendem essa saudade de jeitos diferentes, né? Eles têm saudades de jeitos diferentes. Na verdade, eles são os dois, né? São muito diferentes. E é interessante mesmo, assim, pensar em como isso reverbera numa pessoa que não tem a definição de saudade. Você agora está um passo aí próximo é transformar justamente esse livro num filme. Não é isso, Vanessa? Sim. Conta um pouquinho. Você vê, né, que caminho diferente, né? Eu escrevi pensando num roteiro para, né, virar um filme, aí falei, não vai dar pé, vou fazer um livro, e agora ele está nas vias de adaptação. Então, eu lancei a primeira edição em 2018, e em 2019 eu já tinha negociado os direitos de adaptação com uma produtora. E só que daí 2020 veio pandemia. E assim, eu não consegui nem falar sobre isso, porque assim, ficou tudo tão incerto, né? E especialmente o audiovisual brasileiro sofreu muito, né? Tanto em função do último governo e do desgoverno em relação à cultura, e depois também as consequências econômicas da Covid mesmo, assim, ficou tudo muito incerto na cultura, né? Em geral, especialmente no audiovisual, que depende muito de lei de incentivo, né, e captação de recursos e tudo mais. E aí assim, eu falei, bom, eu fechei com eles um contrato de 3 anos, e aí assim, tem vários meandros aí na questão da adaptação, porque você fecha um contrato dando exclusividade para eles poderem correr atrás da grana para produzir. E aí eles têm um tempo para isso. Se não rola, aí voltam os direitos para você, e aí o filme não acontece. E aí eu falei, cara, nessa situação, assim, acho que não vai rolar, porque daí foi 2019, 2020, 2021 não tinha nem vacina. Aí bom, eles não conseguiram captar, né? E aí voltou para mim
os direitos. Isso, assim, eu nunca tinha nem falado, eu não falei para ninguém dessa história, tão descrente eu tava que fosse rolar. E aí, agora em 2022, uma outra galera de uma outra produtora chamada Sentimental falou: vamos tentar fazer a captação. Falei, então tá bom, então vamos começar outro processo. E aí agora, assim, no ano passado, surgiram algumas leis que favorecem a captação, assim, especialmente na coprodução, que a gente, né, que o livro pede uma coprodução com a França, né, para poder filmar nos 2 lugares. Então, falei, bom, acho que agora tá um pouco mais seguro para acreditar que isso daí vai sair do papel, sabe? E aí, então, foi por isso que daí eu falei, bom, agora eu posso contar que tem esse contrato rolando, que estão aí correndo atrás de grana para viabilizar o projeto, e vamos torcer para que o negócio dessa vez vá, assim, tenho muita esperança e quero muito, assim, eu gostaria muito de ver esse orelhão na tela. Então foi uma outra equipe, teve um primeiro e aí essa é uma outra iniciativa, quer dizer, uma outra... Sim, com pessoas daquela primeira, porque daí eles saíram daquela produtora, foram para outra produtora e falaram, a gente quer trazer o projeto para cá. Né? Então, que legal. Que legal. A gente que acredita no negócio, assim, sabe? Então, é bom, né, trabalhar assim com quem tá, assim, comprado na ideia. Sabe que eu tenho uma surpresa, porque eu tenho um depoimento aqui, sabe aqueles esquemas de Domingão do Faustão? O que você vai fazer, Marina? Ai, tô com medo já. Peço desculpas pela analogia aqui, pela comparação com o Domingão do Faustão, que Maria Sonora não tem nada a ver com o Domingão do Faustão, muito menos com outros programas de TV aberta, mas enfim, só uma brincadeira à parte. Vamos ver se dá certo. Eu tenho aqui um depoimento que eu queria compartilhar com você, ouvinte, com você, Vanessinha. Nossa Senhora, vamos ver. Vamos ver se você consegue escutar. Se me dá um grito aí, se... não rolar, que daí eu faço um plano B. Só um pouquinho, por favor. Oi, Marina. Oi, Vanessa. Bom, sobre o Água Fria e Areia, eu sempre me sinto muito honrada. Para mim, tá nesse lugar de musa inspiradora, né? Eu sempre brinco isso com a Vavã. É muito, muito maravilhoso, né? Porque... acho que uma grande sacada assim, da arte e da vida é a gente transformar histórias que nem sempre são felizes, mas são intensas, em arte, né? E para mim, esse livro é isso. A Vanessa conseguiu transformar uma história minha. Obviamente, nós nos encontramos, né, nesse livro, não é só sobre mim, é sobre histórias dela também. Mas como ela participou, a gente se conheceu na faculdade de jornalismo, aliás, você também, e ela participou dessa minha volta, né? Quando eu voltei para o Brasil, da França, ela acompanhou essa história e tem um elemento muito importante que hoje é a capa do livro, que é essa cabine telefônica, onde eu tive notícias, né, que eram muito importantes e que decidiam muito o rumo que eu ia tomar também na minha vida sobre aquela história. E isso impactou a mim e muito a Vanessa também. E lá atrás isso já foi um ponto de partida, assim, de inspiração para ela. E muitos anos depois, e ela sempre me falou que essa história, né, de alguma forma era uma perturbação também para ela, né? E muitos anos depois ela decidiu escrever. E eu fui relembrando tudo o que aconteceu, os detalhes, e contando para ela. E óbvio que essa é uma parte difícil, porque é você mexer com a memória, né, de uma história que foi e é importante para mim, né? A gente é formado pelas nossas histórias. E eu fico muito feliz dessa história ter se transformado em livro. E tenho certeza que ela vai ser um sucesso e também vai ser um filme, né? Agora, quando o livro ficou pronto, eu estava grávida, não tinha sido publicado, ainda era o manuscrito, e eu tinha dificuldade em ler. Assim, me levava para um lugar de muita emoção, de muita sensibilidade.
mas eu amo demais, assim. O Água Fria e Areia é uma obra muito poética. A Vanessa é uma pessoa muito sensível, que eu admiro há anos e é minha amiga. E é isso. Como não ser feliz, né? Sendo uma inspiração para um livro, né? Que eu acho assim, as histórias às vezes são complexas e sempre são, e nem sempre tem finais felizes, mas é isso, elas inspiram, elas podem se transformar em outra coisa. E isso me deixa muito feliz. Um beijo para vocês. Ai, gente do céu, que linda. Ai, Carol é muito linda mesmo. Acho que eu tive foi um encontro muito especial, assim, para mim, ter topado com a Carol na vida, sabe? Assim, ela é muito, para mim, inspiradora em vários, não só em relação ao livro, mas, assim, eu vejo a figura dela como um ponto fora da curva desse universo, sabe? Que legal. Ah, obrigada, Maria. Fiquei feliz. Foi muito mais elegante do que o Domingão do Faustão. Ufa! Muito, mas é porque a Carol é elegância pura também. Total. Vocês duas, né, Vã? Vocês duas. A Carol... Ai, ela é uma coisinha, assim. Eu adoro a Carol. Que bom. E é isso mesmo, assim. Eu acho que depois eu vi que o livro, quando ela estava grávida, assim, ficou... assim, ela se emocionava e eu mandava para ela às vezes alguns trechos. E eu falei, bom, acho que tá pesado. E aí foi até a finalização do livro, assim, tipo, depois, agora a segunda edição, eu só comuniquei ela de que saiu a segunda edição, mas eu falei, agora já é meu, sabe? Eu não vou envolver mais a Carol nisso, até porque por isso, né? Tem a questão da memória. E que eu acho que nem sempre a gente quer retornar, mas para outras pessoas eu acho que pode ser motivador sempre. Eu só assino embaixo do que você falou, a Carol é uma querida, as fotografias que ela faz também, o projeto Ice Hearts, que ela vê corações em tudo. Agora é impossível também eu ver um coração e não mandar para ela uma foto de uma grama com desenho de coração, tudo, assim, fica até chato. Eu falo, não, Carol, desculpa, mas olha aqui, né? Você sabe, esse carnaval eu fui para uma cidadezinha de Minas Gerais e aí eu tava no meio de uma cachoeira, assim, que era um lugar que tinha bastante cachoeira, e aí tava passando, assim, um pedaço de bambu, e aí eu peguei, assim, sabe, para você ver a profundidade de onde você vai pisando, assim, e quando eu peguei, tinha um coração no bambu, só que eu tava lá no meio da cachoeira, eu falei assim, vão ter que acreditar em mim quando eu contar. Então, eu também vejo corações e penso na Carol. Não, é incrível. Nunca me esqueçam que ela fotografou, ela viu corações numa pomba e em pipoca também. São duas que marcaram para mim as visões, né, de compartilhar que ela faz. É muito linda, as fotos são muito bonitas, muito mesmo. É uma super fotógrafa, né? Assim, eu acho que ela tem um olhar muito incrível, assim, para o mundo. Eu espero que ela continue compartilhando isso com a gente. Ouviu, Carol? Recado para você? Muito bom. Fiquei feliz. Lindo. Foi uma ideia, eu falei, olha, deu certo, deu tempo dela mandar. Eu falei, vou brincar com a Vanessa, vou fazer uma surpresinha para ela no bate-papo. Achei que poderia ser divertido. Muito bom. Eu amei. Ivan, os outros livros, depois de Água Fria e Areia, um desromance, você fez Terra Dentro e depois uma dramaturgia, né? A maior distância entre dois pontos. Sim, eu fiz o Terra Dentro. Terra Dentro é bem diferente, assim, do Água Fria, mas daí também tem um pouco da minha trajetória na literatura, que depois que eu terminei o Água Fria, que eu lancei o Água Fria, eu participei do núcleo de dramaturgia do SESI. E assim, para você entrar, né, você submete um texto, um dramatúrgico e tudo mais, e eles escolhem a turma ali em função do texto que você manda. E eu tinha mandado o que era um embrião do Terra Dentro. E aí, ao longo do processo, e era uma peça,
né, a princípio. E aí, ao longo do processo que você vai aprendendo e vendo e tendo contato com recursos dramatúrgicos e, enfim, vai crescendo ao seu olhar para contar a história, o Terra Dentro ficou uma coisa muito diferente, assim, em termos, na forma, né, em relação à forma, ficou bem diferente do Água Fria, porque daí eu já incluo outros elementos como rubricas, por exemplo, que é bem próprio da dramaturgia, como o tom das vozes, são 3 primeiras pessoas narrando. Posso falar um pouquinho da história do Terra Dentro? Claro, fica à vontade, claro. O Terra Dentro é a história de quem conta a história, são 3 irmãos que vivenciaram uma história em comum, eles moram numa plantação de batatas, então é uma realidade rural bem precária mesmo, assim, eles estão no norte do Paraná, e acontece um desentendimento ali entre vizinhos, e eles vão contar esse acontecimento, assim, cada um do seu ponto de vista. Então, eles têm vozes muito específicas, muito próprias, né? Assim, a oralidade deles é bem marcada. E os personagens são a Mirna, a Rita e o Mosquito. São esses 3 irmãos. O Mosquito, ele está envolvido no conflito, né, que se dá ali entre os vizinhos. A Rita, de alguma forma, também, e a Mirna um pouco mais distanciada, então ela tem uma visão um pouco mais sóbria da coisa. Os dois ali, a Rita e o Mosquito são muito apaixonados ali pela história. E a Mirna dá uma distanciada para contar as coisas de um outro ponto de vista. Então é a história dessa contenda de vizinhos aí, nessa situação muito específica, que é a dessa plantação de batatas onde eles vivem. Então, assim, tudo muda, né, em relação ao Água Fria, assim, um amigo até falou, você está fazendo os 5 elementos? Eu falei, sim. Então, eu fiz a Água Fria, agora o Terra Dentro, o próximo que eu estou escrevendo tem a ver com o ar. Eu vou fazer o fogo e o éter ainda. Não foi intencional, mas tá se desenhando desse jeito. E então, assim, então mudou muito, assim, e o próximo vai ser muito diferente em relação aos 2, e eu gosto de ser diferente, assim, de trabalhar coisas diferentes mesmo, assim, cada momento da vida pedindo uma coisa. Tem um bate-papo que você gravou falando sobre o livro que pontua essa história da... Não imagina, Água Fria não é um livro para ser lido à voz alta, né? Ele é uma coisa de baixinho, você fala isso na conversa, eu achei bem interessante. Ele é delicado, assim, eu sinto que é um livro com muita sutileza, com muita delicadeza, assim, foi escrito desse jeito e eu gostaria que as pessoas lessem ele com intimidade. E aí eu fico pensando que não é algo para declamar, assim, é mais para ler consigo e sentir, assim, pensar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o amor, enfim. Uma pergunta nada a ver com o livro, mas mas relacionada ao seu Instagram. Você tem um ódio de besouro, é isso mesmo? Como é que é essa história? Não gosto. Olha, barata e besouro, pelo amor de Deus. Que inventou o besouro? Eu ainda vou falar, olha, não contava com essa, mas vou ter que falar aqui que besouro é um bicho muito burro, meu Deus do céu, é burro demais, desorientado, entendeu? Não tem plano de voo, dá na sua cara, sabe? Tipo, não, ridículo, eu acho um bicho ridículo. Eu vi uma fotografia que você fala tanto que eu odeio besouro. Eu falei, eu preciso perguntar isso pra Van. Não tá escrito o tanto que eu odeio besouro. Odeio. E eu tava agora no carnaval, nesse lugar aí em Minas, a casa dessas amigas pra onde eu fui, é bem no meio do mato, assim. Então você tá lá de boa, conversando, de repente você toma uma paulada de um besouro. Não. Que é isso? Por quê? Por quê? Enfim, é isso, é o que eu penso do besouro. Basicamente, né? Basicamente. Não, tem que dar uma evoluída no besouro, porque, por favor, vai voar para longe, entendeu? Eu gostaria de te ouvir, Vanessa, sobre uma outra iniciativa sua que você está também divulgando através do seu perfil no Instagram, da sua newsletter, que você está escrevendo também um material. Conta um pouquinho exatamente o que é esse projeto.
Olha, a newsletter é um exercício, tanto que eu estou na terceira edição, né, da newsletter, assim, escrevi 3, elas são quinzenais, eu comecei bem recente, e eu estou chamando todos os textos de exercício porque essa newsletter é um exercício para mim. Porque assim, eu comecei a escrever, né, contei mais ou menos a minha trajetória na escrita, mas desde que eu comecei a escrever literatura, acho que eu fiquei muito séria para escrever. Acho que eu fiquei muito. E eu gosto, assim, eu gosto de ler umas coisas assim, sabe? Tipo, que me fecha um pouco, assim, que me deixa pensativa. Isso é o que eu gosto de ler, e eu gosto de escrever isso também. Mas tem um outro lado que eu não tinha conseguido contemplar até então na escrita, que é eu sou engraçada. Assim, eu tenho umas coisas que eu não tenho onde colocar nessa escrita, né, autoral de romance e tudo mais, que eu falo, onde é que eu vou botar isso daqui? Porque vira e mexe, eu tô escrevendo uma situação que eu passei cotidiana, assim, e é engraçada, e eu guardo comigo. Eu falo assim, por que, né, que eu tô guardando para mim, assim, eu queria colocar isso de uma forma mais leve, assim, para as pessoas, sem o comprometimento de ter que publicar, né, formalmente, imprimir, tá. Então, como, assim, acho que tem uma onda aí, né, de muita gente fazendo newsletter, eu falei, bom, de repente é um canal, sabe, para sair um pouco do Instagram também, porque daí você consegue escrever mais, ter mais profundidade, né? É um canal diferente, assim. E aí eu posso colocar essas histórias mais cotidianas, como se fosse um pequeno diário de pensamentos, assim. E aí eu chamei de minhas pessoas, porque eu quero sempre falar ou de pessoas que me inspiram, ou de pessoas que estão próximas, ou de situações com pessoas. Na semana que vem eu vou falar sobre a minha vizinha, Sônia, que É nome de música, né? Sônia. minha vizinha Sônia, gente, que mulher. Aí a última que ela veio foi me falar que eu colocava a pantufa em situação de tortura. Olha só que bacaninha que é a Sônia. Porque assim, a pantufa, ela já tem vai fazer 12 anos de idade, é uma cachorrinha velhinha. Toda vez que eu saio, assim, desde sempre, toda vez que eu saio, a pantufa chora. Mas ela chora, assim, 5 mil andar, aquelas... Isso, assim, se eu vou na farmácia, ela faz isso. Se eu vou, sei lá, tipo, mais longe, eu nunca fiz. Eu trabalho em casa, eu passo o dia inteiro em casa. E aí ela veio falar, não, que quando eu saio, eu coloco a pantufa em situação de tortura. Eu falei, não acredito que essa mulher tá falando um negócio desse. Tortura sofro eu, eu sou refém dessa cachorra. Eu vou falar sobre isso. Então, assim, a newsletter, ela serve um pouquinho também, assim, né? Vai para esse lugar de desopilação, não é possível. E aí tem disso, né? Tem tanto dessas situações mais cotidianas, quanto de pessoas que daí me inspiram, né? Na última eu falei sobre o Theo Jansen, que é um físico holandês que tem um trabalho de arte muito lindo. Enfim, então, assim, aleatoriedades. Estarão lá na newsletter Minhas Pessoas, a minha nova newsletter. E é uma prática também, assim, porque eu não trabalho mais com publicidade, né? E a prática diária da escrita me faz falta, sabe? Assim, eu vejo que me serviu bastante a escrita publicitária, ainda que fossem textos bobinhos, mas a articulação das palavras, assim, é um exercício que eu gosto, que me diverte, sabe? E é isso, assim, então a newsletter é um exercício nesse sentido. Antes de te fazer a última pergunta, dá o recado para o pessoal de onde te achar, de onde encontrar os seus livros, a newsletter, um convite para a galera que quiser ler um pouco mais do teu trabalho. Bom, vamos lá. Então, assim, o meu canal, por onde eu tenho me comunicado melhor, né, é o Instagram e o e-mail. Então, no Instagram eu tô como vanessa.vascouto e no e-mail vanessa.vascouto@gmail.com. Os livros, tanto Terra Dentro quanto o Água Fria estão na Amazon, o Água Fria na versão em e-book só, e o Terra Dentro em e-book e na versão física também. O Terra Dentro também está em livrarias, nas livrarias de rua, né, espalhadas pelo Brasil inteiro. Se não tiver, tem como encomendar.
E aí tem, né, tem a newsletter, que também, né, as pessoas comentam e podem me mandar recados por lá, que também é muito legal, assim, né, um novo ponto de contato para mim. Ainda estou, assim, vendo como funciona, mas estou bem feliz com o que eu recebo por lá. E eu acho que é isso, assim. O Facebook eu uso pouquíssimo, eu não sei nem dizer como é que eu tô no Facebook, então então é isso, é Instagram, newsletter e e-mail. E os livros, claro, que é por onde eu gostaria realmente que as pessoas, acho que assim, o que eu tenho de melhor tá nos livros e tá no livro, nos livros e na newsletter, assim, tá no que eu escrevo, com certeza. Quando a gente pensa numa viagem, o efeito de uma experiência que causa na gente, como a gente se percebe diferente. Para encerrar nosso bate-papo de hoje, eu adoraria te ouvir sobre essa avaliação, uma análise. Como é que você se percebe, Vanessa, após livros publicados? O que você aprendeu com essas experiências? Nossa, Marina. Quer que eu te ligue amanhã? Peraí que eu vou fazer uma sessão de análise e volto com essa resposta. Não, assim, eu penso bastante nisso, eu só não falo. Então, assim, eu penso bastante, mas não está elaborado para a fala, vou tentar fazê-lo agora. Cara, eu acho que, assim, publicar... Muito obrigada por chegar até aqui e conferir mais um podcast do Mária Sonora. Se você quiser conferir o episódio até o final, completo, existem várias formas, várias alternativas para apoiar e participar. Recentemente eu disponibilizei um mecanismo de assinatura diretamente no Spotify. Funciona super fácil, você pode acessar diretamente na plataforma, clicar no episódio pago e aí você vai ter toda a orientação por e-mail para participar. A assinatura no Spotify te dá direito a aproveitar não só esse episódio de hoje, como todos os outros já lançados. São mais de 20 para você aproveitar. Para quem preferir fazer uma contribuição via Pix, a chave Pix do Mária Sonora é podcastmariasonora@gmail.com. Nesse caso, é fundamental que você coloque na mensagem do Pix o seu e-mail e qual episódio quer ouvir, que aí em até um dia eu reencaminho para você o link e você confere pelo YouTube. Outras alternativas de apoiar e participar aqui no Mária Sonora estão disponíveis no site www.podcastmariasonora.com. Acesse a seção Apoie e escolhe a melhor opção para você. Lá você vai conferir também o nome de todas as pessoas que já apoiaram, a quem eu agradeço demais. A gente se vê então no próximo episódio e eu desejo a todos vocês, como sempre, bons ventos.